Oi pessoal, tudo bem? Bem, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a representação de funções, falando agora das funções de três variáveis. Então eu tenho uma função f de x, y, z, em que x, y, z são as variáveis independentes. O meu domínio agora é o espaço tridimensional. Nesse caso, eu não tenho como representar o domínio num plano, no espaço, e a função em outro, porque eu precisaria de 4 dimensões, a gente não tem como representar isso, tá certo? Então, uma das representações possíveis é representação em isosuperfícies, tá? Ora, uma isosuperfície é o análogo 3D de uma isolinha. É uma superfície com pontos de valor constante da função no espaço tridimensional. Tá? Então, aqui eu tenho o exemplo 1, uma isosuperfície da função de três variáveis, f de x, y, z, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E a isosuperfície corresponde à função igual a 1. Ora, igualando isso a 1, eu tenho justamente a equação de uma esfera. Então, nessa superfície esférica, nessa isosuperfície, a minha função tem o valor 1 em qualquer ponto. Se fosse uma isosuperfície com valor igual a 2, por exemplo, aí seria uma esfera com raio um pouco maior. Tá? Aqui tem um outro exemplo, eu estou representando as superfícies equipotenciais numa lente eletrostática Einzel. Essa lente eletrostática Einzel ela é usada para focalizar um feixe de partículas carregadas. Tá? Já teve aplicação em TVs de tubo, tá? Hoje ainda é utilizado para algum tipo de instrumentação, tá certo? Então aqui eu tenho 3 tubos metálicos, né? Cada um deles colocados, os dois da extremidade colocados a 0 volt, o do meio colocado a menos 10.000 volts. Então aqui isso surge um campo elétrico. As linhas de campo elétrico elas tendem a focalizar o feixe de íons no ponto focal aqui. O nosso objetivo, na verdade, é mostrar a representação das superfícies de potencial constante. Tá? Então estão representadas aqui em corte, né, para facilitar a visualização. Quanto mais azul, menor o potencial, mais negativo é o potencial. Então aqui eu tenho potencial de menos 10.000 volts e para outras superfícies eu tenho outros valores de potencial até chegar no potencial mais externo que corresponde a 0 volts. Então uma isosuperfície é a mesma coisa que uma isolinha, só que é numa dimensão a mais, certo? Então aqui a gente termina a nossa parte de representação de funções escalares. Vamos ver as funções vetoriais, tá? Então, o que é um campo vetorial? Bom, um campo vetorial, ele associa um vetor a todo ponto no espaço. Então, uma função vetorial, nesse caso aqui eu coloquei de 3 variáveis, x, y, z, é um vetor com componentes x, y, z, cada uma dessas componentes é uma função, no caso mais geral desse caso aqui, né, de 3 variáveis. Em matemática pura, eu posso ter n variáveis, tá? Eu posso ter um espaço n-dimensional. No caso aqui da engenharia, a gente se restringe a 3 dimensões, ao nosso espaço convencional, certo? Quais são as representações possíveis? Bom, uma representação possível é a representação em nuvem de vetores, em que o tamanho do vetor é proporcional ao seu módulo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Pegando só no plano, tá? Para facilitar a representação, uma função vetorial no plano xy, em que a componente horizontal é x e a componente vertical é y. Aqui está. Para cada ponto no plano xy, eu tenho um vetor correspondente. Esse vetor está sendo indicado com o seu sentido e o seu módulo é proporcional ao tamanho do vetor. Aqui mais próximo da origem, para menores valores de x e y, o módulo é pequenininho. À medida que eu vou me afastando, x e y crescem, o módulo aumenta também, tá? Aqui tem um outro exemplo, né? Então troquei aqui agora, minha componente x vale menos y, a componente y vale mais x, então troquei a ordem, então já alterou completamente a representação, mas de novo eu tenho uma nuvem de vetores. Cada vetor, claramente eu enxergo qual é o seu sentido e o seu módulo é proporcional ao seu tamanho, certo? Então mais um exemplo. Campo de velocidades de escoamento de um fluido. Então, em mecânica dos fluidos, por exemplo, fenômenos de transporte. Então, aqui eu tenho
água fluindo numa região cheia de obstáculos, paredes aqui retangulares, né? Então a gente vê que a água ela vai fluindo, em alguns lugares ela faz algum redemoinho e claramente a gente consegue ver onde a água tem uma velocidade maior, porque os vetores têm um maior módulo, em alguns lugares o módulo é bem pequenininho, então a velocidade tem um módulo menor, em alguns lugares ela gira, em outros lugares não gira, tá? Então a gente vai falar sobre isso quando estiver falando de divergente, rotacional, é bem interessante, tá certo? Então aqui é só para mostrar a representação em nuvem de vetores, nesse caso o fluido é a água. Aqui eu tenho o fluido é o ar, certo? Então o campo de velocidades, cada seta indica a velocidade de escoamento do ar. Então aqui eu tenho uma vista 3D, além das setas de vetores foram também representadas temperatura aqui com linhas coloridas, tá? Com cores diferentes, desculpem, certo? Então aqui eu tenho o fluido ar, aqui está, tá? Cada setinha representa a velocidade do ar em cada ponto. Aqui é a vista superior da mesma figura, uma representação bidimensional. Mais uma vez, a gente vê claramente a nuvem de vetores, certo? Aqui eu tenho em movimento o campo de velocidades do vento, né? Então aqui eu tenho a ilha de Santa Catarina, cidade de Florianópolis, eu estou por aqui mais ou menos agora, tá? Então eu estou vendo que o vento está vindo da direção sul e a velocidade do vento é proporcional ao tamanho da seta, nesse caso aqui tem até animação, mas eu tenho também uma escala de cores para indicar o módulo da velocidade do vento em cada ponto. É o famoso vento sul em Florianópolis, geralmente esfria aqui, fica mais frio quando tem esse vento sul intenso, tá certo? Aqui eu tenho a representação do campo gravitacional, então eu tenho a Terra e a Lua, cada setinha dessa é um vetor, na verdade o correspondente é a aceleração da gravidade, então é o campo gravitacional corresponde à aceleração da gravidade. Mais próximo da Terra eu tenho um campo mais intenso, os vetores são maiores, tá? Próximo da Lua os vetores são menores, né? Então mais uma vez uma representação com nuvem de vetores. Um outro tipo de representação é representação em linhas de campo, certo? Ou linhas de força. Foi o Michael Faraday que, para facilitar o estudo de eletromagnetismo, ele criou esse tipo de representação. Então, nessa representação, a densidade de linhas é proporcional à magnitude do campo. Onde eu tenho linhas mais próximas, o campo é mais intenso, tá? E os vetores de campo são sempre tangentes às linhas de campo. Então, aqui eu tenho o exemplo 1, as linhas do campo magnético terrestre. Então, aqui está a Terra, eu tenho o campo magnético terrestre, que não está completamente alinhado com o eixo de rotação, né? Aliás, o polo sul da Terra corresponde ao polo norte magnético e vice-versa. Então, aqui eu tenho as linhas de campo. Como aqui as linhas estão mais próximas, nessa região aqui, ó, significa que o campo é mais intenso. Tenho também, se eu for desenhar o vetor tangente a cada linha de campo, eu tenho então o vetor campo magnético. Aqui eu tenho as linhas de campo elétrico devido a uma carga pontiforme positiva. Então, as linhas de campo estão aqui. O campo elétrico ele é tangente a essas linhas, ou seja, ele aponta radialmente se afastando da carga. Nesse caso é uma carga positiva, se fosse uma carga negativa, o sentido do campo seria diferente. E a gente vê também que mais próximo à carga, as linhas estão mais próximas, então o campo elétrico é mais intenso. À medida que eu vou me afastando da carga, as linhas estão mais afastadas. O módulo do campo elétrico decai, então, com a distância à carga, certo? E aqui um exemplo de um dipolo elétrico, uma carga positiva em que as linhas saem e uma carga negativa em que as linhas chegam, tá? E aqui eu tenho a representação de alguns vetores. O vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo, tá certo? Aqui um outro campo também. Tá? Esse dipolo elétrico também poderia representar um problema de mecânica dos fluidos, em que aqui fosse água jorrando do solo e aqui um ralo, a água entrando no solo. É também chamado um dipolo, só que não é um dipolo na eletricidade, é um dipolo em mecânica dos fluidos. Tá certo? Aqui um terceiro exemplo, eu tenho as linhas de velocidade do ar na região próxima a uma asa do avião. Então aqui tem o formato da asa, de um aerofólio, né? E tenho aqui as linhas de velocidade, tá? Bom, eu sei que não é o objetivo aqui, mas essa asa tem um formato que faz com que o ar tenha maior velocidade
na parte superior. E isso cria então uma região com mais baixa pressão, isso é o princípio de Bernoulli, certo? E o resultado então é uma força para cima, chamada força de sustentação. Então essa força de sustentação, ela é uma das forças que explica o fato de um avião voar. Não é a única, tá? Tem coisa muito mais complicada, geralmente o pessoal fala, é somente isso que faz com que o avião voe. Não, a terceira lei de Newton é bastante relevante e tem muitas outras coisas envolvidas. Mas sem dúvida, essa força aqui de sustentação, ela a força devido ao princípio de Bernoulli é uma das forças que explica a sustentação de um avião em voo, de um aerofólio, etc. Tá? Então aqui a gente terminou essa primeira parte básica desse curso, tá? De representação de funções, etc., de conceitos mais básicos. Na próxima aula a gente vai falar sobre o gradiente, o nosso primeiro operador vetorial, do cálculo vetorial. Tá bom, pessoal? Até lá então!